Oi, pessoal, tudo bem? Vamos, neste vídeo eu pensei, para facilitar o nosso estudo, eu separei especificamente esse vídeo para a gente realmente absorver a questão dos três eixos norteadores que envolvem a educação e a arte. Como foi falado, né, no outro vídeo, nós temos três eixos norteadores. Eu estou aqui com o meu material. Então, nós temos a produção, fruição e reflexão. Então, esse vídeo vai ser especificamente falando sobre esses três eixos norteadores, ok? Então, bora lá, sem perder tempo. Então, a produção. A produção artística, ela se relaciona com a experiência do fazer do aluno. Se refere ao processo de criação. Então, por isso que a produção. Propriamente dito, em que se espera a vivência da criação, dos conceitos estéticos, de fruição, de reflexão, certo? Porém, essa produção, nesse primeiro momento em que estamos estudando, ela vai se apresentar no contexto escolar. Então, no contexto escolar, a produção artística, ela ganha importância, pois os estudantes passam a compreender e assimilar as obras de arte, períodos históricos pertencentes a ela, bem como se expressar por meio de uma linguagem da arte, com suas ideias e sentimentos. Segundo Barbosa, em 1994, na página 34, diz o seguinte, que a produção de arte faz o aluno pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais, porém, somente a produção não é suficiente para a leitura e o julgamento de qualidade das imagens produzidas por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca. Fala também que a autora ela vai explicar explícita que a importância da produção, que ela não deve ser aplicada isoladamente, sem uma análise da imagem, diz que fazer, ler e contextualizar obras de arte deve ser conjugado, ou seja, a autora vai ressalvar a questão do não isolamento das concepções. Então, nesse primeiro momento, está se falando de uma forma que a produção é aquele processo realmente da criação, de produzir algo. É realmente a vivência, né, da criação dos conceitos, tanto estéticos quanto poéticos, de fruição que a gente vai ver, e também da reflexão. Ela fala que essa questão da produção, do processo de criar dentro de um contexto escolar vai ganhar muita importância. Por quê? Dentro da escola, dentro da sala de aula, no ensino da arte, a criança, o estudante, ele vai muito além de ver uma simples imagem ou um simples objeto, uma simples obra de arte. Ele vai passar a entender os conceitos, ele vai passar a entender de uma forma mais educativa em questão do conhecimento. Por isso que vai falar sobre os conceitos, né? Vai assimilar as obras de uma maneira mais
produtiva, vai entender a questão histórica, né, daquela obra de arte, tá certo? Então, ele não vai simplesmente ser uma pessoa, uma criança, um adulto, um estudante apenas que vai olhar para a imagem e vai dizer que é só um desenho de tal coisa, ou é uma pintura feita ali com rabisco. Não, ele vai passar a entender muito além, né? A criança ela vai sair dali com conhecimento, né? Ela vai passar a entender muito mais do que simplesmente observar uma imagem. E também fala a autora, né, Barbosa, que a produção ela não pode estar, ela não pode ser, ela não pode estar e não pode ser trabalhada de uma forma isolada. O entendimento e as concepções não podem acontecer de uma forma isolada. Há aqui é produção, há aqui é fruição, há aqui é reflexão e entendermos de forma separada. Não. Temos que entender as partes e depois o todo, certo? Então, a produção artística chega até nós de diversos modos e perpassa pela reflexão e fruição, fruição e reflexão, sobretudo quando existe uma mediação. É um processo que ocorre, por exemplo, em uma curadoria com obras de arte em um museu ou na apresentação de reproduções de pinturas, né, para alunos de uma sala de aula, demonstrando que os três eixos estão constantemente interligados. Assim, o encontro entre a produção artística e o público-alvo cria canais de fruição e reflexão que, além do contato, deixa os canais abertos para o sentido, as sensações, os sentimentos, a imaginação, podendo gerar bases para novas produção. Então, mais uma vez, só frisando o que já foi dito, é preciso que os três eixos estejam interligados para que quem produziu e quem está observando, tanto o autor quanto o público, ele vai passar a criar canais onde ali vai haver sentimentos, sensações, imaginações, e dali pode surgir outras ideias, outras produções de artes. Então aí temos um exemplo, que o eixo de aprendizagem da produção, como qualquer outro, não deve ser desenvolvido de forma aleatória. Toda ação educativa deve ser planejada. Isso quer dizer que ao escolher a linguagem artística, que a gente vai ver mais na frente, então, quando formos escolher uma linguagem artística que iremos trabalhar com nossos alunos, o educador deve refletir sobre o contexto em que a escola está inserida, colocando-se criticamente dentro da sua realidade, conhecendo a comunidade e tornando a aprendizagem significativa para aquele grupo, certo? Então, gente, é algo que tudo que formos produzir dentro da sala de aula, temos que entender que nada pode ser aleatório, solto, de qualquer jeito. Tem que ter a intencionalidade e tem que ser planejada. Toda ação educativa, seja ela qual for. Agora, também tem um outro ponto importante que é preciso analisar em que situação e que contexto aquela escola, a escola vai estar situada. Em que
tipo de sociedade, né, em que tanta situação econômica, né, socioeconômica, em que contexto os alunos estão inseridos, seus familiares. Então, é preciso analisar, além de planejarmos o ensino, precisamos também entender em que contexto está situada a escola. É preciso estar realmente criticamente sendo forte na questão da realidade. Temos que conhecer a comunidade, conhecer, né, todo aquele ambiente e dizer assim, não, esse aqui vai ser produtivo para aquele grupo, vai ser importante, vai ser significativo, aquele grupo vai entender, né, o plano de ensino, né? Então, a aprendizagem vai ser significativa, ok? Nós vamos passar agora para um outro ponto, tá? Que é a fruição. A gente entendeu o primeiro eixo, que é a produção. Agora nós vamos para a fruição. Então, bora lá. A fruição, ela acontece quando os alunos são capazes de apreciar de forma significativa uma imagem ao integrar a percepção, a imaginação, a compreensão com o aprendizado. Fazer conexões de formar ideias, fazer conexões e formar ideias sobre a arte e o universo a ela relacionado. Na produção histórico-social em sua diversidade, de seus trabalhos artísticos e de outros. A produção e a fruição ganham níveis consideravelmente mais avançados de articulação na aprendizagem dos alunos quando estão complementadas pela reflexão. Então, a gente viu que a fruição é o momento que a gente, né, vamos nos colocar como estudantes neste momento, aprendendo, que a fruição é quando nós podemos apreciar, não de qualquer jeito, olhou e pronto. Não. Agora a nossa percepção, a nossa visão, a nossa apreciação vai ter imaginação. Eu vou olhar a imagem, uma obra de arte com entendimento e com conhecimento. Só que tudo isso tem que envolver aprendizado. Tem que ter o aprendizado. Eu preciso primeiro entender a história, como é que funciona, para poder eu chegar no resultado final, que é passar a entender uma obra de arte. Então, além de tudo isso, fazer conexões, formar ideias, entender a arte e o universo, né, a que ela está relacionada, ok? A leitura de imagem, né, pode apresentar relações com a experiência de vida do observador, construída socialmente ou pela própria subjetividade. Então, quando a gente passa a olhar uma imagem, isso vai falar muito sobre nós, as nossas experiências em relação a isso, se damos importância, se não damos importância, se alguma, como eu posso dizer, se alguma imagem nos incomoda, nos entristece, nos traz alegria, nos aborrece, né? Então, isso vai depender da nossa experiência, né? Em relação à leitura de imagem. Pode partir de um questionamento, de uma busca, uma descoberta, de uma análise crítica, certo? E pode acontecer de uma forma silenciosa, verbal, escrita e,
pictográfica. Então, para Ana Maia Barbosa, ela diz o seguinte, que a metodologia de análise, tá? A metodologia de análise deve ser de escolha do professor e do fruidor. O importante é que obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-la. Esta leitura é enriquecida pela informação acerca do contexto histórico, social, antropológico, etc. A autora também destaca que existem diversos teóricos e práticas que orientam a leitura de imagens. Porém, o que é de grande importância nesse processo é o desenvolvimento da capacidade de o aluno formular hipóteses, julgar, justificar, contextualizar julgamentos diferentes acerca de imagens e de arte. Então veja que não é simplesmente, mais uma vez eu vou dizer, não é simplesmente observar uma imagem, não é simplesmente observar uma obra, mas é analisar. Por isso que o método de análise é fazer uma leitura com mais informação, com mais conhecimento, certo? Com mais crítica, ter hipóteses, julgar, entendeu? Justificar, contextualizar. Então, é esse o objetivo do ensino também da arte. É que o estudante ele seja tudo isso, é desenvolver essa capacidade de julgar, de justificar, né? Criar seus próprios julgamentos. Ainda segundo Barbosa, leitura de imagem é busca e descoberta, é o despertar da capacidade crítica. Nunca a redução e reflexão, certo? Deixa eu ver. É o despertar da capacidade crítica, nunca a redução e reflexão, que, além do contato, só um minutinho. Então, ainda segundo Barbosa, em 1994, ela diz que leitura de imagem é busca e descoberta, é o despertar da capacidade crítica, nunca a redução dos alunos a receptáculos das informações do professor, por mais pertinentes que sejam. Ao mostrar as imagens, o professor não precisa apontar os elementos que compõem a obra, mas mediar para que o aluno possa descobrir sozinho tais elementos ou junto com seus pares. A autora destaca a importância da leitura de imagens de forma crítica, pois em nossa vida somos bombardeados por imagens na política, na internet e pela publicidade que vende produtos, vende conceitos e comportamentos como resultado de nossa incapacidade de ler tais imagens de forma inconsciente, as aceitamos, na maioria das vezes, sem questioná-las. A leitura de imagens nos torna mais conscientes para interpretar aquilo que nos é apresentado através dos diversos canais de comunicação, assim como de avaliá-las. Então, tudo que chega para nós não passamos a questionar. Nós não analisamos. Nós simplesmente olhamos e pronto, ou aceitando ou não. Mas nós precisamos ter essa capacidade. E isso é importante para a gente, porque nos torna mais consciente, né? Da gente interpretar aquilo que chega até nós. Isso nas redes sociais, né? Nos meios de comunicação. Então, no contexto do ensino da arte,
A leitura de imagens deve partir de uma problematização para direcionar o olhar. Se houver necessidade, para facilitar a leitura de imagem, a contextualização da obra de arte pode passar pela biografia do artista ou pela história da arte, mas isso não é uma regra. Para trabalhar com esse eixo, Barbosa, mais uma vez, vai dizer que, isso em 2007, nossa concepção de história da arte não é linear, mas pretende contextualizar a obra de arte no tempo e explorar suas circunstâncias. Em lugar de estarmos preocupados em mostrar a chamada evolução das formas artísticas através do tempo, pretendemos mostrar que a arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história pessoal. Diante das especificidades, será que eu passei aqui? Deixa eu ver, né? Eu não passei o slide. Agora sim. Então, vou ler de novo porque eu não passei, tá, gente? Eu não passei o slide para vocês acompanharem, tá certo? Então, no contexto do ensino da arte, a leitura de imagens deve partir de uma problematização para direcionar o olhar. Se houver necessidade para facilitar a leitura de imagem, a contextualização da obra de arte pode passar pela biografia do artista ou pela história da arte, mas isso não é uma regra para trabalhar com esse eixo. Para Barbosa, em 2007, ela diz que a nossa concepção de história da arte, ela não é linear, mas pretende contextualizar a obra de arte no tempo e explorar suas circunstâncias. Em lugar de estarmos preocupados em mostrar a chamada evolução das formas artísticas através do tempo, pretendemos mostrar que a arte não está isolada do nosso cotidiano e de nossa história pessoal.